O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é: ela me chamou pelo nome antes que eu falasse. Lembrando de cumprir as tarefinhas, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos e também tanto nas outras redes vizinhas ou nessa pode estar mandando no PV que eu vou estar contando o relato de vocês e vamos lá. Joelma, escuta isso. E eu não tô contando para impressionar ninguém. Tô te contando porque vivi. E se alguém já sentiu dor de amor que parece maldição, você vai entender. Meu nome é Amanda, tenho 33 anos, sou cabeleireira aqui do setor oeste em Goiânia. No começo de 2024, eu estava destruída. Terminei um relacionamento de 6 anos com o Rafael. Ele me traiu com uma amiga minha, mas não foi só traição. Foi como se ele tivesse arrancado um pedaço de mim e jogado fora. Depois disso, comecei a ter sonhos estranhos. Toda noite eu via uma mulher de vestido vermelho girando no salão escuro. Ela não falava nada, só me olhava e eu acordava com o peito aberto, como se tivesse chorado e dormido. Minha tia Lourdes, que entende dessas coisas, me levou ao centro espiritual Rosa Vermelha. Era 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Coincidência? Não. Nada ali era coincidência. O centro estava cheio, velas vermelhas e douradas, cheiro de rosas e fumaça de charuto. Às 20h30 começou a gira de amor. Mãe Clarice incorporou Pomba Gira, Maria Padilha das 7 Encruzilhadas. E eu estava lá. Antes que eu dissesse meu nome, ela olhou para mim e falou: sou mulher, sou feiticeira, sou rosa que não murcha. Quem me chama com respeito é o curador que escuta. A vela tremia, o papel se mexia e eu vi com os olhos abertos uma sombra saindo de mim, como se fosse o peso do Rafael, da humilhação, da culpa. Mãe Clarice disse que havia obsessão espiritual, que ele pensava em mim com raiva, com posse e que eu precisava cortar o laço. 3 dias depois, Rafael me mandou mensagem, disse que sonhou comigo chorando, pedindo perdão. Disse que sentia minha falta, mas eu já não sentia a dele. Voltei ao centro e a Pomba Gira olhou para mim e disse: ele veio porque você se foi. O amor verdadeiro começa quando você se escolhe. Ela me fez acender uma vela para mim mesma, escrever só meu nome e colocar uma rosa branca no altar. Fiz isso e senti paz, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Hoje, Joelma, eu tô bem, não voltei com ele. Conheci outro homem, sim, mas com calma, sem pressa, sem medo, porque agora eu sei. Amor não é corrente, amor é escolha. E Pomba Gira me ensinou isso com firmeza, com presença, com verdade. E se um dia a gente se perder por amor, não podemos correr atrás de quem te deixou. Temos que correr atrás de quem você deixou para agradar os outros, você mesma. Porque Pomba Gira não é só sobre paixão, ela é sobre poder e poder de começar. Quando você para de pedir amor, começa a se dar amor. E aí, quando eu achei que tudo tinha acabado, que eu já tinha entendido tudo, aconteceu o que ninguém esperava. Na última gira que fui, no dia 21 de março, Mãe Clarice me chamou antes da gira começar. Disse que Maria Padilha queria falar comigo fora do ritual. Eu fiquei nervosa, mas fui. Ela me levou até o altar, acendeu uma vela branca e uma vermelha e pediu silêncio. A sala ficou gelada. Não era vento, era presença. Mãe Clarice incorporou ali mesmo. Mas não era como antes, a voz mudou, o olhar mudou. Maria Padilha olhou para mim e disse: ela estendeu a mão e me entregou um anel. Homem, um anel antigo, dourado com uma pedra vermelha, e disse que ele tinha sido meu em outra vida, que eu tinha feito um voto de amor eterno, mas não com um Rafael, com alguém que ainda ia cruzar o meu caminho. Eu levei o anel para casa. Guardei numa caixinha. Achei bonito, simbólico. Mas ontem eu estava no salão atendendo um cliente novo. Anteontem, acho que ela quis dizer, né? No dia que ela escreveu.
no salão atendendo um cliente novo e um homem tranquilo, educado, com um olhar que parecia me ler. Quando ele me deu a mão para cumprimentar, o anel dentro da caixinha pulsou. Não tô brincando. Ele estava fechado, guardado, mas eu senti o calor vindo da gaveta. Fui até lá, abri e a pedra brilhava. Estava brilhando, era sério. O nome dele era Henrique, e quando ele sorriu, eu juro por tudo que é sagrado, era o mesmo sorriso do homem dos meus sonhos, aquele que aparecia quando eu dormia antes mesmo de conhecer o centro. Então, eu creio que eu achei o amor, e o amor não é só dor, só carne, só saudade. Amor verdadeiro é espiritual, é antigo, é marcado, e quando a pombagira cuida, ela não só cura, ela revela. Porque tem coisas que nem o tempo apaga e nem encontros que nem a morte separa. Então eu comecei a entender que o que eu queria era ter aquele homem que me traiu de volta. Mas a pombagira explicou que eu não era ligada a ele, que era a outro em outras vidas. E finalmente eu o encontrei. Muito legal esse relato. Amei, adorei. Deixa aqui muito no comentário o que vocês acharam desse relato. E também não deixem de compartilhar e publicar, colocar os favoritos, ficar aqui a me seguir no canalzinho e mandar o de vocês também. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o espelho da madrugada. Lembrando de me seguir, compartilhar e publicar, colocar nos favoritos, mandar o seu relato nas redes vizinhas ou aqui. E deixar muitos comentários o que acham do relato e mandar os seus também. E vamos lá. Meu nome é Camila, tenho 26 anos e sou maquiadora há quase uma década. Trabalho com noivas, editoriais e também com efeitos especiais. Sempre fui apaixonada por transformar rostos, mas nunca imaginei que um dia a maquiagem fosse me transformar de um jeito que ninguém explica. Tudo começou em outubro de 2022, quando eu recebi uma encomenda estranha. Uma mulher chamada Silvia me procurou pelo Instagram, e ela queria uma maquiagem ritualística, como ela chamou. Disse que era para um ensaio fotográfico com tema ocultista. Mandou referências, olhos marcados, símbolos na pele, tons escuros, sangues falsos, até aí nada fora do comum. Já fiz maquiagem de terror no Halloween e antes. Marcamos para o dia 13 de outubro, às 23 horas. Achei o horário estranho, mas ela insistiu, disse que só podia ser à noite, com lua cheia. O local, um sobrado antigo no setor sul, que ela disse ser da família dela. Quando cheguei, senti o clima pesado. A casa tinha cheiro de mofo, mas também de incenso. As paredes estavam cobertas de espelhos, muitos, de vários tamanhos, e todos cobertos com lençóis pretos. Silvia me recebeu vestida de vermelho, cabelo preso, olhos fundos, falava baixo, mas com firmeza. Disse que o ritual começaria à meia-noite e que a maquiagem era parte da invocação. Eu ri, achando que era encenação, mas ela não riu. Ela foi e disse: agora ele vai ver. Ela se posicionou diante do espelho e eu fiquei atrás observando. Ela começou a falar em voz alta como se estivesse chamando alguém. O reflexo dela começou a distorcer. Não era mais ela, era um rosto masculino com os olhos vermelhos e pele cinza. Eu pisquei achando que era ilusão de ótica, algum efeito, mas o reflexo não piscava. Silvia começou a rir, um riso seco estranho, e disse: ele veio mesmo e você o pintou. O espelho estalou e uma rachadura surgiu no canto superior, e então, Joelma, o reflexo saiu do espelho. Eu até ali achei que era tudo efeito especial e que era pro Halloween, e que nada não fisicamente, mas a presença, o ar ficou gelado, meu pincel caiu da mão e Silvia virou para mim e disse: agora ele quer ver você também. Eu tentei sair, aí eu já vi que já estava exagerado demais, mas a porta estava trancada. Silvia se aproximou e passou o dedo no símbolo que eu tinha desenhado na testa dela. Depois tocou minha testa e eu senti como se algo tivesse entrado ou encostado em mim. E não dor, mas um peso que eu senti, como se eu tivesse sido marcada. Ela me entregou um espelho pequeno e disse: leve, ele vai te visitar, mas só se você olhar depois da meia-noite.
A gente tinha pulado era a janela. Eu saí correndo, pelo menos isso, né? Não peguei pagamento, não olhei para trás. Cheguei em casa 00:47. Joguei os espelhos na gaveta, mas naquela noite tive um sonho. Estava maquiando alguém, mas o rosto mudava. Era o mesmo homem do espelho e ele dizia: "Você me deu forma, agora me dê nome." Eu tive pesadelos a noite toda. No dia seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer. Meus picéis sumiam e apareciam em lugares diferentes. O espelho da gaveta rachou sozinho. Clientes começaram a cancelar sem motivo. E toda vez que eu maquiava, depois da meia-noite, eu via um vulto atrás de mim no espelho. Foi até um centro espiritual e a mãe de santo olhou para mim e disse: "Você abriu um portal e ele não quer fechar." Ela me deu banho de descarrego, pediu que eu enterrasse esse espelho. Fiz isso, mas naquela noite sonhei com Silvia. E ela estava maquiada, mas com o rosto do homem, e disse: "Você não enterrou, você selou o desfecho." Em novembro recebi uma caixa sem remetente dentro e havia um espelho novo sem rachaduras e um bilhete: "A maquiagem é arte, mas também é invocação. Escolha o que quer pintar." Desde então nunca mais maquiei ninguém depois da meia-noite e nunca mais usei símbolos que não entendo, porque maquiagem transforma, mas também pode abrir. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, mas sei que um caminho foi aberto e que eu não deveria ter passado. E não quis mais ser maquiadora depois de um tempo. E eu maquiava só o rosto normal, de noivas e etc. Porque às vezes o que a gente pinta, a gente não sabe o que pode voltar. Fiquei realmente traumatizada. Gente, mas que situação que você passou. Eu também ficaria muito, muito traumatizada. Se você gostou do relato dela, deixe aqui seus comentários, muito like, e mande o relato de vocês também, porque eu estou louca para contar, tanto nas redes vizinhas que vocês conhecem, quanto aqui, que vamos contar o relato de vocês. E vamos para mais um relato, porque o calor de Goiânia tá arrebentando, tá de rachar o calor. Mas vamos que vamos, não esquece de seguir, compartilhar, republicar, colocar nos favoritos, deixar seu comentário sobre a história e mandar sua história aqui também na rede vizinha, Instagram Verde 1, a gente vai contando e deixa de enrolação, vamos pra história. E o relato começa assim. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, sabe? Sempre fui pé no chão. Trabalho há mais de 20 anos como técnico de enfermagem e já vi muita coisa em hospital. Mas o que aconteceu comigo no HDS ali na colônia Santa Marta foi diferente. Foi coisa que mexeu comigo de verdade. Isso foi em 1996, que eu estava fazendo plantão noturno, como sempre. Na época, ainda tinha uma ala antiga funcionando parcialmente. Aquela parte que antes era usada para tratar hanseníase, o prédio era velho, com corredor estreito, janelas de madeira e um silêncio que parecia pesar no peito. Por volta das 2 da manhã, o segurança me chamou dizendo que a porta do quarto 17, que estava trancada há anos, parecia entreaberta. Fui lá conferir. Quando cheguei, a porta estava fechada. Mas eu juro por tudo que eu ouvi alguém me chamar. Uma voz feminina, baixa, dizendo: "Por favor, não me deixe aqui de novo." Abri a porta, o quarto estava vazio. Poeira, cama enferrujada, cheiro de coisa velha, mas o ar estava gelado. Ele tinha um cheiro forte de éter, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Eu fiquei parado uns segundos tentando entender, mas não tinha ninguém. No outro dia, com aquilo ainda na cabeça, comentei com uma enfermeira mais antiga. Ela ficou branca. Me contou que, nos anos 70, uma paciente chamada Maria das Dores morreu naquele quarto. Ela tinha hanseníase avançada e, segundo os registros, era deixada sozinha por dias. Dizem que ela chamava pelos funcionários, mas ninguém atendia. Ela morreu ali e o quarto foi fechado pouco tempo depois. Depois disso, comecei a ter sonhos com uma mulher de vestido branco sentada na cama chorando, sempre no mesmo quarto, sempre dizendo: "Eu só queria que alguém me escutasse." Eu não contei pra ninguém, achei que era coisa de maluco, coisa da minha cabeça, mas uma noite, enquanto fazia a ronda, vi uma sombra passar pelo corredor e entrar no quarto 17. Corri até lá. E sobre uma maca velha no canto, tinha um pano amassado, bagunçado, como se alguém tivesse deitado ou se levantado rápido dali e largado tudo daquele jeito, mas sem ninguém por perto.
e ninguém tinha levado nada lá, ninguém tinha arrumado nenhuma camareira, aquela maca e aquele local, porque ninguém ficava lá, nenhuma pessoa naquele setor. Depois disso, pedi para nunca mais ser escalado para aquele andar, e até hoje, quando passo perto da colônia Santa Marta, sinto um arrepio. Não sei se foi real, se foi psicológico, se foi medo ou coincidência, mas sei que nunca mais foi o mesmo. Não é o primeiro relato sobre a colônia Santa Marta e de pessoas mais antigas que trabalhou lá, do HDS, que fala que já teve algumas experiências, alguns acontecidos estranhos que eles não sabem explicar. Muito boa, essa aí foi bem cativante mesmo. Não esquece, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos e manda a sua história também.